Ok, pessoal, voltando aqui no segundo bloco, o anterior era o primeiro, né? Então voltamos aqui no segundo bloco, capítulo 4, os dois flip-flop que nós temos. Ó, 1 e 1 aqui, montado com porta, esse daqui é montado com NAND, né? 1 e 1 dá o anterior, então ele dá 1 e 0. E o outro montado com 1 e 1, ele dá 0 e 1, tá? Bom, como é que eu sei que... melhor, pessoal, falei errado para vocês, né? Vamos voltar aqui. Voltando aqui. Esse é o mesmo flip-flop daqui. Então, estou colocando 1 em 1 no início, a saída aqui está indo para 1. Ou 1 em 1 está indo para 0. Como é que eu sei isso, tá? Então, esse 1 em 1, ele mantém o que estava anterior. Qual que é o problema aqui? Quando eles são energizados. Ele pode ir para 1 ou pode ir para 0. Então, para qual que ele vai? Bom, eu, projetista, tenho que fazer alguma coisa para quando eu ligar, se isso aqui, se eu quero que vá para 1, forçar ele para 1. Se eu quero que ele vá para 0, ele força ele para 0. Porque não tem como saber para onde ele vai. O próprio fabricante diz, olha, eu não sei para onde ele vai. Ele pode ir para 1 e ele pode ir para 0. Vai depender das resistências internas da construção desse flip-flop, tá? Então, eu, projetista, vou forçar a barra. Se eu quero 1, eu vou forçar a barra para ir para 1. Se eu quero 0, vou forçar a barra para ir para 0, tá? Nós não vamos entrar em detalhes com isso, porque não faz parte aqui do nosso curso, tá? Então, ele pode ser inicializado em nível baixo, né? Mas também pode ser inicializado em nível alto. Bom, para resolver o problema do 0 e 0, né? Ou do 1 em 1, como está aqui, né? Nós fomos acrescentando mais algumas coisas no flip-flop. Por exemplo, ainda não resolvemos o problema do 1 em 1, ele continua não operando. Mas nós vamos resolver o seguinte problema. Ó. Esse flip-flop aqui, ó, toda vez que eu alterar a entrada, ele altera a saída. Agora eu vou colocar uma coisinha a mais, que é o tal do sinal de clock. Então, tal flip-flop aqui, eu estou crescendo agora o biestável. Estou colocando mais uma porta end na entrada. Não mostrou aqui, mas eu tenho um outro circuitinho aqui, né? Para ser aplicado o sinal CL, que é o sinal de clock. Então, olha o seguinte. Esse flip-flop só vai mudar a saída quando o CL estiver em nível alto. Se ele estiver em nível baixo, nada que você fizer no SR vai mudar a saída. Ele mantém o anterior. Então, olha, se eu colocar aqui em sinal 0, este sinal que estava aqui, ó, o QN, vai manter eternamente assim. Tá aí o berço da memória, pessoal, tá? Eu coloco aqui em 0, aqui está memorizado o sinal. Esse é uma memória de 1 bit, né? Parece ser muito pequeno, mas até hoje é feito exatamente desse jeito, tá? Isso nas memórias DRAM, não, SRAM, né? A estática, né? A dinâmica, né? Ela não é feita assim mais, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? O princípio é o mesmo, só não usa essas portas lógicas, mas usa a junção PN do diodo. Então tá aqui o flip-flop mostrando a entrada de clock, né? E ele tá falando para nós que é ativo em nível alto, tá? Ele coloca esse símbolozinho aqui, mas esse é um símbolo, né, que deveria ser usado para transição de subida. Mas aqui não, controladores lógicos, né, ele utiliza esse símbolo, o triângulo, para indicar que é ativo em nível alto. Vamos andando, né? Então, ó, aqui está explicando para nós, ó. Enquanto o sinal de controle, que é o CL, não está em nível alto, se ele mudou o S, mudou a saída? Não. Mas assim que alterou o CL, ó, a saída mudou. Tá vendo? Aqui, ó, manteve, abaixou aqui, ó, subiu o S. A saída mudou? Não. Mas assim que o CL subiu, a saída mudou. Setou aqui, foi para nível baixo. Setou aqui, foi para nível alto. Tá vendo? A saída? Então, ó, a saída só vai mudar junto com quando nós tivermos sinal nível alto, tá? Então, esse é chamado flip-flop RS ativo em nível alto. Mas nós temos o ativo em nível baixo, temos o ativo em transição, né? Então, aqui está a explicação, ó. Ativo em nível alto, pode ser ativo em nível baixo e pode ser de transição. Tem uma transição de subida, que a gente chama borda de subida ou borda de descida também, né? Eu prefiro o termo transição, eu vou usar transição, pessoal. Bom, vou fechar esse segundo bloco e daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco falando dos outros flip-flops.